Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vim trazer para vocês um outro sonho de revelação. E esse sonho diz respeito ao fim dos tempos também. Eu estou mesclando os sonhos, na medida que eu vou lembrando, vou colocando, intercalando entre o sonho que fala mais de consolo e sonhos que falam a respeito do fim dos dias. Porque alguns sonhos que Deus passa, ou visões, ou experiências que Deus revela, né? Eles às vezes são meio pesados pra gente, então eu vou intercalando para não ficar tão ruim. Esse sonho, amados, foi um sonho bastante assim difícil para mim, né? Uma revelação assim meio tensa, que é uma verdade absoluta, né? Que nós temos vivido nos últimos dias. Só aqueles que são realmente espirituais conseguem enxergar determinadas coisas, tá, amados? Tem coisas assim que as pessoas comuns não conseguem ver nos últimos dias. E indo direto ao ponto, o sonho foi o seguinte. Eu estava num lugar que aparentava ser uma casa. E eu estava bastante dispersiva e distraída, mexendo no chão. O chão era de terra. E eu estava procurando alguns objetos no chão. Pareciam uns brinquedinhos, assim. E lá pelas tantas, eu comecei a escutar a voz do meu pai me chamando. Só lembrando, né, amados? Geralmente, quando meu pai aparece nos sonhos, é a figura de Deus. E eu escutava a voz dele me chamando. E ele dizia assim: vem, Thalita, vem, tá na hora. Tá na hora de a gente sair daqui. E eu tava assim, sabe, falando assim: ah, pai, só mais um minutinho, que eu tô procurando um negócio aqui e tal. E eu fui enrolando, e ele começou a me chamar mais forte. Até que eu falei: ah, tá bom, eu tô indo. E aí eu levantei e saí para fora do lugar onde eu estava, daquela casa. Junto comigo tinham outros irmãos que eu conheço, outros que eu nunca vi, pessoas da minha família. Não era muita gente, tá, gente? Normalmente nos meus sonhos o grupinho de irmãos é um grupo pequeno. E não é de uma igreja específica, é variado. É como se representasse os irmãos de uma forma genérica, né? E quando eu saí ali para fora, eu me deparei com uma cena terrível, amados. Uma cena terrível. Só descrevendo o ambiente, eu estava numa planície. Uma grande planície. Ela era feita toda de terra seca. Sabe aquelas imagens do sertão que tem aquelas rachaduras no chão, assim, que você não vê uma plantinha, nada? Eu não vi um monte, eu não vi um vale, eu não vi um rio, nada. Era uma planície assim a perder de vista, toda seca, ressecada. Eu olhava para o céu ele tava de dia, mas a impressão que dava é que era um ambiente fechado, sabe? Parecia que tinha um teto, embora não tivesse, mas a impressão que dava, parecia que a gente estava dentro de um saco plástico, assim, mais ou menos, para explicar. E eu me recordo de um versículo bíblico que falava do céu com essas características, só que eu não consegui encontrar o versículo, tá, irmãos? Eu vou procurar e depois, se eu achar, eu coloco aí nos comentários embaixo. Então, o céu, ele tinha essa característica que parecia estar fechado. E aí que veio a cena chocante, amados. E aquele vale estava coberto com centenas, talvez milhares de corpos humanos. Pessoas mortas. E eu levei aquele choque, né? Porque eu estava ali distraída com as minhas coisas e eu não tinha percebido o ambiente ao meu redor. Né? Nem eu, nem os outros irmãos, né? A gente ficou assim, boquiaberto, paralisado com aquele cenário terrível. E não sei como a gente não tinha percebido que nós estávamos cercados de mortos, né? E a situação ali dos corpos era bastante complicada, né, amados? Os mortos já estavam mortos há muito tempo, já estavam num estado avançado ali de decomposição. O mau cheiro era terrível. E eu lembro que meu pai falou assim para nós: a situação deles já está muito avançada, já não tem mais o que fazer.
E já está na hora de vocês, melhor dizendo, né, irem embora desse lugar. Já não tem mais o que fazer. Então ele começou a criar o grupo para a gente sair dali. Nós começamos a andar por entre aqueles corpos, na ponta dos pés, tentando não pisar em nada, né? E eu não sabia exatamente para onde que meu pai estava nos guiando, porque eu não via nada, nenhuma construção, nada à minha frente, né? E nós fomos andando e lá pelas tantas surgiu assim, materializou um lugar, uma porta. E nós entramos por aquela porta. Depois que nós passamos pela porta, eu via um ambiente aconchegante lá dentro e tinha uma mesa, uma longa mesa, com uma ceia preparada, irmãos. Eu lembro que na ceia, ali na mesa, tinha aquele manjar, um manjar branco que a minha mãe fazia quando eu era criança. E nós todos sentamos para ceiar, fechamos a porta, lembro que meu pai falou, tranquem a porta. Nós trancamos a porta e começamos ali a compartilhar nossas experiências e a ter comunhão entre os irmãos. Mas é engraçado que de tempos em tempos nós nos levantávamos e íamos para outro estabelecimento, a gente abriu uma porta lateral e saía, e a gente tinha que estar sempre constante em mudança ali, a gente tinha que estar mudando de lugar, porque as portas elas eram relativamente frágeis e nós queríamos estar nos protegendo daquilo que tinha lá fora, né? Existia um certo temor do que tinha ali fora, então a gente passava por outra porta, trancava, e em todos os lugares que a gente ia ainda, a gente ceava junto, comíamos e estávamos sempre unidos. E foi isso, irmãos. Esse foi o sonho. E acabou. Na verdade tem uma outra parte aí do sonho, mas é meio... já não vem muito ao caso aqui para estar falando. Então, foi isso que eu sonhei. Só fazendo um parênteses aqui, gente. A interpretação que eu tenho desse sonho é que ele representa o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Né? Nós estamos numa situação que tem poucas almas para se salvar. Estamos chegando num ponto que já não tem mais solução para o que a gente está vendo à nossa volta. Nós, como cristãos, não estamos mais conseguindo pregar a palavra do Senhor, porque está ficando muito complicado, né, amados? E está chegando a hora de nos retirarmos desse local, né? O Senhor irá nos guardar, irá nos separar para a vinda dele. E aí depois, posteriormente, amados, eu tive um outro sonho na mesma linha que diz respeito à mesma coisa. Tá? É só dando uma explicação aqui, amados. Eu não sou uma pessoa negativa, tá? Uma pessoa pessimista, não. Quem me conhece sabe que eu sou muito feliz, uma pessoa muito alegre. Pelo menos eu me esforço para ser, né? E procuro estar sempre pensando positivo, sempre vendo o lado bom das coisas e procurando virtude nas pessoas e tudo mais. Mas, assim, toda essa podridão e essa imundícia, assim, que o sonho relata é uma coisa de ordem espiritual, tá, amados? Porque nós que somos cheios do Espírito Santo, ou buscamos estar cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo ele não tem parte com o mundo. E na Bíblia está escrito que é impossível amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Então, na medida que a gente vai se enchendo do Espírito, é natural que a gente vá se incomodando e percebendo essas coisas no mundo, que não é natural pra gente no começo, né? Eu lembro que há uns anos atrás, eu não conseguia perceber essas coisas, amados. Pra mim tava tudo bem, tava tudo tranquilo, tá? Percebia alguma coisa ou outra, mas nada muito significativo, né? À medida que a gente vai se enchendo do Espírito, a gente vai ficando incomodado. Isso é natural, né? Porque Jesus falou que não se assustem se o mundo vos aborrecer, porque primeiro ele aborreceu a mim. Então, Jesus se aborreceu com o mundo, né? E é natural que o mundo nos aborreça também. E agora, nos fins dos tempos, nos últimos dias, a coisa está ficando muito pior. Quem é espiritual que percebe, né? Muitos irmãos às vezes não percebem isso. E é necessário que a gente tenha sabedoria, que o Espírito Santo nos dê sabedoria para lidar com isso.
Porque às vezes já aconteceu comigo no passado, assim, de não conseguir lidar com isso. Né? A gente fica meio louco, assim, de desespero. Mas o Espírito Santo, ele nos dá a paz dele, nos dá consolo e também nos dá sabedoria para lidar com isso. Bom, aí eu tive um segundo sonho que diz respeito à mesma coisa. Foi o seguinte, eu tava num... Novamente eu estava na superfície da Terra, do planeta Terra, e novamente eu via uma planície feita de terra seca e com aquele céu muito estranho. E só que tinha algumas diferenças. Esse sonho especificava um pouco mais. Eu via assim como se fossem labaredas de fogo subindo assim da terra de repente, assim daquela terra seca, né? E também eu tava assim na minha, sentada assim, quando apareceu um ser com uma aparência meio de bode, com chifres, né? Um demônio, né, irmãos? E eu comecei a lutar com ele, a combater com ele espiritualmente, né? O cenário assim parecia uma cena do inferno mesmo, do que as pessoas descrevem, só que não era o inferno, era a terra. E eu comecei a combater com aquele demônio, tá? Vocês que já têm alguma experiência nisso sabem que eles são muito resistentes, né? E aí eu comecei a combater até que lá pelas tantas ele desapareceu. Só que logo atrás dele surgiu outro igual. E eu reiniciei a minha batalha e comecei a lutar ali. E depois que eu venci aquele, apareceu outro igual. Né? E aí eu olhei em volta e eu percebi que existiam centenas deles, milhares deles. E eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vou combater esses demônios até quando? Eu não conseguia perceber a existência de seres humanos ali, parece que só tinha demônio, irmãos. Eu olhei para a terra toda, era desolada, seca e cheia daqueles seres. E eu olhava em volta e eu pensava, não tem o que fazer, não tem mais o que fazer. Aí eu olhei para o céu, amados, e eu pensei, a única solução é eu sair do planeta Terra, né? E aí eu comecei a subir, irmãos. Comecei a subir, a flutuar assim em direção ao espaço, assim, ao céu aberto, né? Comecei a passar por aquele céu feio ali e comecei a sair. E aí eu olhava para baixo, irmãos, e quanto mais eu olhava para baixo, eu via mais o todo do planeta, né? E o todo do planeta era a mesma imagem, o mesmo cenário de destruição, de fogos, labaredas de fogo por toda parte e aqueles demônios por todos os lados, irmãos. E eu falei assim para mim mesma, né? Falei, a única solução é sair mesmo daqui. O sonho acabou. Então, irmãos, só reforçando mesmo o vídeo anterior, que eu falava que os peixes estão acabando, né? Que Deus falou para mim que os peixes estão acabando, então é isso mesmo que está acontecendo, amados. A gente não tem mais muito o que fazer aqui, a não ser aguardar a vinda de Jesus. Obviamente, a gente tem que pregar o evangelho conforme as instruções que ele nos deu. É a nossa obrigação continuar pregando o evangelho, até para não terem do que nos acusar, dizendo que nós não fizemos a nossa parte. Temos que fazer, continuar com a obra. Deus mostrou também que os únicos frutos que sobraram, que a gente ainda tem para colher, são aqueles dentro da nossa família, que são os nossos filhos, nossas esposas, esposos. Esses mais próximos de nós, temos que combater por eles, amados. Mas tirando isso, não tem muito mais o que a gente fazer. Não fiquem desanimados, irmãos, porque é assim mesmo. Deus mostrou que é assim mesmo no fim dos dias. E a gente tem que suportar. Temos que suportar, nos encher do Espírito Santo, nos santificar para a vinda de Jesus, para que possamos subir com ele, melhor dizendo. E é isso, amados. Até o próximo vídeo.